Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da sexta semana da Páscoa. Evangelho de hoje, João 16, 5 a 11, continuidade do Evangelho de ontem. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao Pai, ao mundo, em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O texto de hoje, Jesus percebe que aquele momento de despedida faz com que o coração dos discípulos se entristeça, ou seja, a tristeza toma conta dos discípulos, né? E é interessante que Jesus, quando ele entra neste contato, nessa situação, quando ele observa essa situação dos discípulos, ele quer deixar claro aos discípulos que é bom para eles que ele vá. Né? Por quê? Porque Jesus Cristo não podia permanecer o tempo todo aqui. Ele não podia permanecer a vida dele toda aqui. Ele tinha que dar autonomia aos seus discípulos para que seus discípulos continuassem a sua missão posteriormente. Né? E a outra coisa interessante que chama a atenção era este amor sobrenatural que vem de Deus, né? Que enche o coração humano. O texto, ele diz, olha, para vós é bom que eu vá, porque se eu não for, eu não tenho como enviar o defensor, o Paráclito, aquele que vai iluminar vocês e que vai reforçar todos os ensinamentos que eu dei. Por quê? Jesus, ele começa a entender, e deixa isso claro para os discípulos, que muitas coisas eles não tinham capacidade de entender naquele momento. Eles vão compreendendo através da sua missão. É como um processo de amadurecimento, né? Todos nós vamos aprendendo com a vida, nós vamos aprendendo com situações novas, nós vamos aprendendo com pessoas novas. A pessoa inteligente é aquela que não se fecha ao mundo. Tendo contato com outras pessoas, enfrentando situações na vida, ela vai tirando aprendizagens, né? Uma pessoa de 50 anos, depois de ter vivido 50 anos, ela não vai ter a mesma mentalidade que teve 20, quando tinha 20. Por quê? Porque ela passou por várias experiências. Ela começa a ver que a vida não é da forma como nós achamos que deveria ser, né? Nós vamos ganhando uma experiência, né? Vamos desenvolvendo e vamos aprendendo com a vida e com as pessoas que cruzam a nossa vida, né? Os nossos amigos, com nossos familiares, né? Os pais aprendem também com seus filhos, quando eles compreendem que eles não são os donos da verdade. Então é interessante observar isso, né, que Jesus... E outra coisa que chama atenção, tá? No texto de ontem, nós vimos que Jesus falava que ele deveria ir e o Pai enviaria o seu Espírito, ok? Hoje ele fala, na continuidade do texto, que ele vai enviar o Espírito Santo. Aqui há a grande questão teológica que dividiu a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica Apostólica Romana. Para a teológica, né, a visão teológica, é a grande diferença que tem entre as duas igrejas, que é a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Para nós, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque nós nos baseamos no texto da semana passada, do texto de ontem e o texto de hoje. O texto de ontem, Jesus fala: o Pai enviará o Espírito Santo. Hoje ele fala: eu vou-lo mandarei. Portanto, nós temos a compreensão teológica de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Na Igreja Ortodoxa, não. A Igreja Ortodoxa se pega no texto de ontem. Portanto, o Espírito Santo procede do Pai, não do Filho. E aqui está justamente, vamos repetir. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Quem é o defensor? O Espírito Santo. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Portanto, a visão teológica para nós católicos apostólicos romanos é de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para os ortodoxos, não.
Para os ortodoxos, ele procede somente do Pai. Só para vocês terem uma visão, né, uma compreensão da única questão teológica que divide a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica. Essa questão doutrinal, essa questão de visão teológica, de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho para nós, e para eles procede somente do Pai. Tanto que, se um ortodoxo for para uma igreja, for para um país onde não haja igreja ortodoxa, ele pode participar das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem validade para eles. Nós a mesma coisa. Se nós formos para uma região onde não haja uma igreja católica, que é algo extremamente raro e difícil, né, de acontecer, nós podemos participar das celebrações da Igreja Ortodoxa, tipo a Eucaristia, que para nós tem validade. O batismo deles, para nós, tem validade, porque eles enxergam o batismo como sacramento como nós. E eles batizam na intenção. Portanto, o batismo na Igreja Ortodoxa tem validade para nós. Agora, algumas curiosidades. Por exemplo, o casamento na Igreja Católica, para ter validade na Igreja Ortodoxa, tem que ser realizado por um sacerdote e não por um diácono. Se o diácono presidir uma celebração de ortodoxo, ela não tem validade para a Igreja Ortodoxa, somente para a Igreja Católica, né? E outra situação, para nós católicos, o matrimônio é um sacramento. Para eles, não. Né? Para os ortodoxos, o casamento não é um sacramento. Só algumas curiosidades para vocês. Por isso, queridos irmãos e irmãs, compreendamos que este momento difícil, né, da despedida de Jesus diante dos seus discípulos, compreende um momento importante. Ele não estará mais presente. Entretanto, ele não vai deixar seus discípulos órfãos. Ele vai lhes comunicar o seu Espírito, para que o Espírito Santo possa continuar acompanhando a eles nessa missão tão importante de propagação da fé cristã. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.